Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, março de 1858, número 3, parte B. Confissões de Luís XI. História de sua vida, ditada por ele mesmo à senhorita Hermance de Faux. Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma e propondo-nos a citar várias passagens, dissemos que a senhorita de Faux havia igualmente escrito a história de Luís XI. Este precioso trabalho contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele, Luís XI se mostra o profundo político que conhecemos. Além disso, dá-nos a chave de vários fatos até aqui explicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalho de fôlego produzidos pelos espíritos. A este respeito, duas coisas são particularmente notáveis: a rapidez de execução. Bastaram 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume. E, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pôde um espírito conservar de acontecimentos da vida terrena. Aos que duvidassem da origem deste trabalho e o que quisessem atribuir à memória da senhorita de Faux, diríamos que, na verdade, seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e uma não menos extraordinária precocidade para que pudesse escrever de uma assentada uma obra dessa natureza. Mas, admitindo que assim fosse, perguntamos onde essa criança teria obtido as explicações inéditas da sombria política Luís XI, e se não teria sido mais interessante que seus pais lhe atribuíssem o mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única publicada. Fazemos votos para que em breve as outras o sejam e que lhes prevemos um sucesso tanto maior quanto mais espalhadas hoje se acham as ideias espíritas. Extraímos da de Luís XI a passagem relativa à morte do conde Charolais. Os historiadores, ante o fato histórico de que Luís XI deu ao conde Charolais a tenência geral da Normandia, confessam que não compreendem como um rei, que era tão grande político, cometeu um erro tamanho. Nota explicativa 1. Histoire de France por Velly e Contratadores. A explicação dadas por Luís XI são difíceis de contestar, desde que confirmadas por 3 fatos de todos conhecidos: a conspiração de Constant, a viagem do conde de Charolais, em seguida a execução do culpado e, por fim, a obtenção por este príncipe da tenência da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha e da Bretanha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime: o conde do Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia e uma pensão de 36 libras. Era uma importância muito grande aumentar deste modo o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste do encadeamento dos negócios da Inglaterra, penso que é meu dever aqui explicar os motivos que me levaram a proceder desse modo. Pouco depois de sua volta dos Países Baixos, o Duque Felipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O conde de Charolais amava realmente o seu pai, apesar dos desgostos que lhe haviam causado. É certo que seu caráter fogoso e impulsivo, e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações, poderiam desculpá-lo. Tratou-o com perfeita afeição filial e dia e noite não se arredava de seu leito.
A crise do velho duque me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde e pensava que tudo devia temer de sua parte. Por outro lado, ele tinha apenas uma filha de tenra idade, circunstância que após a morte do duque, o qual não dava mostras de viver muito, teria ocasionado uma menoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu não poderia ter me apoderado facilmente, senão de todos os bens da casa de Borgonha, pelo menos de uma parte, quer mascarando essa usurpação com uma aliança, quer lhe deixando tudo quanto a força lhe dava de odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. Aliás, a ideia de um crime não me espantava mais. Consegui seduzir o despenseiro do príncipe, Jean Constant. A Itália era uma espécie de laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constant mandou Jean Deville, que havia conquistado mediante uma soma considerável e que lhe seria paga ao regressar. Deville quis saber a quem se destinava o veneno. O despenseiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Depois de se desincumbir de sua tarefa, Deville apresentou-se para receber a soma combinada. Mas, em vez de lhe pagar, Constant o cobriu de injúrias. Furioso com a recepção, Deville jurou vingar-se. Foi ao conde de Charolais e contou-lhe tudo quanto sabia. Constant foi preso e conduzido ao castelo de Ripemondé. O medo de ser torturado levou-o a confessar tudo, salvo a minha cumplicidade, esperando talvez que eu intercedesse em seu favor. Já se achava no alto da torre, local designado para o suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando manifestou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe então o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. A despeito do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se e os presentes apenas puderam fazer vagas conjecturas, baseadas nos movimentos de surpresa provocados pelos relatos. Apesar da importância dessa revelação, Constant foi decapitado e seus bens confiscados, mas foram entregues à família pelo Duque de Borgonha. Seu delator teve a mesma sorte, devido, em parte, à imprudência de uma resposta dada ao príncipe de Borgonha. Este lhe havia perguntado se, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, ele teria denunciado o complô. Ele teve a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular. Nela deixou extravasar todo o seu furor e encheu-me de censuras. Acalmei-o, dando-lhe a tenência geral da Normandia e a pensão de 36.000 libras. A tenência geral não passou de um título decorativo, quando a pensão recebeu apenas a primeira parte. A fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o que segue. Em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Duquerre de Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias.
Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Por que esse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo. E não me gabo de valer mais que os outros. Longe disso, entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos a seguinte pergunta ao espírito de São Luís, que se comunica de boa vontade sempre que há uma instrução útil a ministrar. 1. Pergunta. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e quando ele escapa, é outro espírito que o desvia? Resposta. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar desde que se submeteu. Falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. 2p. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito quem provoca tal acidente, se, de algum modo, é a sua causa, e, no caso em que escape do perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. Resposta. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo o desejaste a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensa mais ou menos fortemente, conforme a ação, mais ou menos forte, dos bons espíritos que te tornares melhor. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal subentendendo o mal que nele ainda está. Pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas. Pergunta 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio? Resposta. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muitos o dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás,
A vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não seja por meio da dor. Pergunta 4. Compreendemos perfeitamente esta doutrina, mas isso não explica certos casos. Certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Quem levou o homem a passar por esta ponte? Resposta. Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, é o instinto do seu destino que o leva para lá. Pergunta 5. Quem faz a ponte desmoronar? Resposta. As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver que necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por esta ponte. Não irá romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isso é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Pergunta 6. Tomemos um outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviada por um bondoso espírito? Resposta: não. Pergunta 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora saiu de casa e seguia pela avenida. Uma voz íntima lhe dizia que voltasse para casa. Ela vacilava. A mesma voz fez-se ouvir várias vezes. Então ela voltou. Mas, refazendo-se, exclamou: mas que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isso é um efeito de minha imaginação. Então retomo o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer? Resposta: era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagos. Pergunta 8. Que entendeis por voz do instinto? Entendo que, resposta, entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando, ao aproximar-se o instante, torna-se pressentimento. Nota: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos.